Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal promove a 4ª audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal dá 5 dias para que a plataforma X apresente documentos complementares dos representantes legais no Brasil. STF vai decidir se tribunal pode determinar novo júri de réu absolvido contra as provas do processo. No plenário virtual, o STF julga ações que questionam certidão negativa de débitos trabalhistas como critério para empresas participarem de licitações. Justiça concede prisão domiciliar a investigado pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. E você vai conhecer o trabalho de reciclagem e aproveitamento de resíduos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A iniciativa gera economia e renda a famílias mais vulneráveis. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 23 de setembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal deu 5 dias de prazo para que a plataforma X apresente documentos complementares dos seus representantes legais no Brasil com comprovação de registro na Junta Comercial. Repórter Manuela Borges tem mais informações. São 5 dias para que a empresa apresente procurações societárias originais da Twitter International Unlimited Company e da TI Brasil Holdings LLC com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo. A documentação é exigida pela Suprema Corte para comprovar a representação legal da empresa norte-americana em território brasileiro. Desde o dia 30 de agosto, a plataforma X, antigo Twitter, está impedida de operar no Brasil por descumprir sucessivas determinações judiciais. A empresa do bilionário Elon Musk é investigada pela Polícia Federal por possível obstrução da justiça e incitação a crimes. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda que a plataforma X apresente dados à Receita Federal, ao Banco Central, à Polícia Federal e à Anatel no prazo de 48 horas para que a rede possa voltar a operar no Brasil. O ministro também determinou que a Secretaria Judiciária do Tribunal contabilize o valor das multas devidas por descumprimento de ordem judicial e verifique se as decisões anteriores foram cumpridas. A suspensão das atividades da X no Brasil foi confirmada de forma unânime pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Por lei, qualquer empresa precisa ter representação legal no Brasil para atuar no país. O destaque da nova edição do podcast Supremo na Semana é o julgamento do plenário do STF sobre retroatividade dos acordos de não persecução penal. O instrumento trata da possibilidade de um acordo entre o Ministério Público e o investigado. Ao final, o acusado pode ter a punibilidade extinta. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. No podcast Supremo na Semana, a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Hannah Gomes, e os jornalistas Mauro Burlamac e Alessandra de Castro comentam o julgamento da Corte que decidiu a partir de quando os acordos de não persecução penal passam a valer. A advogada Hannah Gomes explica o que significa esse acordo que desafoga os sistemas judiciário e penitenciário. É um acordo para não prosseguir o processo, para não continuar aquele processo criminal. Se a pessoa preenche alguns requisitos pessoais, subjetivos e também o fato, o crime que está sendo apurado, não é com violência ou grave ameaça, tem uma pena de até 4 anos, ele pode receber esse benefício. O acordo de não persecução penal vai encerrar o processo, não conta como reincidência, a ficha do cara fica limpa. Os ministros decidiram que esses acordos podem ser aplicados também em processos iniciados antes da criação pelo pacote anticrime. No podcast ainda tem o comentário sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que aplicou multa diária de R$5 milhões à rede social X Brasil, antigo Twitter, por descumprimento da ordem judicial da Corte, que suspendeu a operação da plataforma no país. O podcast Supremo na Semana está nas principais plataformas de áudio e no YouTube. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça anulou o julgamento que absolveu policiais militares acusados de tortura em Minas Gerais. Repórter Marina Campos com as informações.
De acordo com o processo, o Ministério Público de Minas Gerais ofereceu denúncia contra os policiais pelo crime de tortura, porque teriam forçado um homem, mediante violência e grave ameaça, a confessar participação em um latrocínio. Após serem condenados em primeira instância, os policiais recorreram ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alegando que o direito à ampla defesa foi violado. O TJ acolheu o recurso sob o fundamento de que o juízo singular não teria analisado a tese defensiva e absolveu os acusados por insuficiência probatória. No STJ, o Ministério Público argumentou, entre outras coisas, que o Tribunal Estadual deixou de considerar provas importantes, como a perícia no local onde teria ocorrido a tortura. O relator do caso, o ministro Sebastião Reis Júnior, verificou que, de fato, a perícia dos cartuchos deflagrados encontrados no local e o depoimento do policial não foram mencionados na decisão que absolveu os réus. O ministro entendeu que a reforma da sentença, desacompanhada de menção e cotejo desses elementos probatórios, consubstancia clara omissão, já que tal prova ostenta aptidão jurídica para repercutir na convicção no sentido de suficiência de provas para a condenação, sobretudo considerando que o crime de tortura independe de lesão corporal efetiva. Com isso, o colegiado determinou a realização de novo julgamento para que a Corte de Origem considere provas que não foram analisadas na decisão anterior. Você sabia que o TRT de Goiás oferece o serviço Ação Trabalhista Verbal? Se você deixou de receber algum direito trabalhista ou tiver dúvidas a respeito do seu contrato de trabalho, você pode comparecer pessoalmente no setor de atermação e contar a sua história ou preencher um formulário online. Entenda como funciona na reportagem de Marina Fernandes. Nessa sala funciona um serviço essencial para o trabalhador, a atermação. Aqui, trabalhadores de todas as áreas encontram apoio, tanto jurídico quanto não jurídico, para resolver questões trabalhistas e garantir seus direitos como empregados. A Justiça do Trabalho é a justiça social. Né? Então, aqui a atermação é onde acolhe o hipossuficiente, aquele que não tem condições de pagar advogado, né? E que sofre, né, com um contrato de trabalho que não está sendo regularmente cumprido. Então, aquelas pessoas que, por exemplo, são despedidas e a empresa não paga os créditos rescisórios, eles batem aqui, não está recolhendo o FGTS, ou então tem aqueles casos de assédio, né, assédio moral, assédio até sexual. Caso você precise do serviço de atermação, é muito fácil. Você pode ir pessoalmente, sem necessidade de agendamento prévio, até a sala de atermação, localizada no 3º andar do 18º Tribunal Regional do Trabalho, em Goiânia. Se preferir, pode entrar em contato através do WhatsApp 62 3222 5570 ou pelo site www.trt18.jus.br. Lembrando que, ao comparecer pessoalmente à unidade, não se esqueça de levar toda a documentação necessária. O atendimento é gratuito. Uma das procuras maiores abaixa na carteira de trabalho digital, porque não foi dado baixa, às vezes é dado baixa na carteira de papel, mas na digital não. A unidade realizou mais de 3.000 atendimentos somente este ano. E o serviço prestado é para todos os trabalhadores. Enfrentando dificuldades no trabalho, West recebeu a indicação de um amigo para procurar a atermação. Pai de 4 filhos, ele precisa trabalhar para sustentar a família. Eu tive problema na empresa com redução, variação salarial, tive dificuldades lá em relação a recebimentos para pagar minhas contas, aluguéis, né? Então, enquanto eu trabalhava nessa empresa, como eu estava nessas condições de trabalho, resolvi procurar a justiça, vim aqui, né? E tive atendimento pela Maria Auxiliadora, que chamou a advogada, e ela resolveu aceitar minha causa e me ajudar. Além de garantir os direitos dos trabalhadores, a atermação gera oportunidades, pois os advogados disponíveis para atendimento na unidade são disponibilizados por meio de parcerias com universidades. Aqui eles vendo esses casos diversos dentro do direito do trabalho, eles trazem uma bagagem teórica que aqui eles podem visualizar na prática e exercitar isso para ver como funciona um processo trabalhista. Daqui a pouco, o Supremo convoca a 4ª audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. E você sabia que prescrição da dívida impede a cobrança, mas não a inclusão do devedor na plataforma de negociação de débito? Em instantes.
inspeção ordinária da Corregedoria Nacional de Justiça começou hoje e vai até quarta-feira no Tribunal de Justiça do Piauí. A verificação está sendo feita em setores administrativos e judiciais, tanto de primeiro quanto de segundo grau, além de serventias extrajudiciais no Estado. De acordo com o relatório Justiça em Números do CNJ de 2024, o Tribunal de Justiça do Piauí tinha no ano passado quase 640 mil processos pendentes. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, acompanha a inspeção. O Supremo Tribunal Federal fez a 4ª audiência de conciliação sobre a lei do marco temporal. Nessa audiência, especialistas apresentaram propostas e tiraram dúvidas da comissão especial que discute a lei para a demarcação de terras indígenas. O repórter Pablo Lemos acompanhou e traz os detalhes para a gente. Os especialistas convocados puderam expor as propostas de forma presencial e online. Eles responderam aos questionamentos da comissão especial, que inclui integrantes dos governos federal, estadual e municipal, além de representantes da sociedade civil e da população indígena. Entre as dúvidas, a comissão quer saber como possibilitar os pagamentos indenizatórios, além de outras citadas pelo relator das 5 ações que discutem o assunto no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Como possibilitar que o Estado brasileiro consiga dispor de recursos para efetuar o pagamento indenizatório na forma decidida pelo Supremo? Deveria ocorrer algum tipo de negociação em torno da interrupção ou fim das hostilidades? Entre os especialistas, o primeiro a falar foi o ministro aposentado do STF, Nelson Jobim. Ele defendeu que a posse das terras deve ser feita de forma tradicional e considerar os requisitos previstos na Constituição. As terras utilizadas para suas atividades produtivas. O dado relevante desse segundo elemento está na expressão atividades produtivas. Aqui também estamos perante um elemento com grau de objetividade evidente e composto por 2 fatos. Identifica-se, primeiro, as atividades produtivas do grupo indígena e, segundo, as áreas utilizadas para esse fim. Segundo a tese do marco temporal, os povos indígenas teriam direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam na data de promulgação da Constituição de 88. Em setembro de 2023, o STF decidiu que a data não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas. Em dezembro do mesmo ano, antes da decisão do STF ser publicada, o Congresso Nacional editou a lei e restabeleceu o marco temporal. Desde então, foram apresentadas 4 ações questionando a validade da lei e uma pedindo que o STF declare a constitucionalidade. Foi por causa da complexidade do assunto que o ministro Gilmar Mendes criou a comissão para buscar uma solução consensual que garanta os direitos dos povos originários. O ministro Gilmar Mendes destacou que, caso seja necessário, haverá uma nova audiência para ouvir outros especialistas. Os encaminhamentos feitos após o ciclo de audiências vão ser levados aos demais ministros do Supremo, que podem considerá-los no julgamento de mérito das 5 ações que tratam do tema. A prescrição de uma dívida impede cobrança, mas não a inclusão do devedor em plataforma de negociação de débito. A decisão da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, como mostra a repórter Jéssica Castro. Ao dar provimento ao recurso especial do devedor, os ministros do colegiado decidiram que não é possível a cobrança extrajudicial de uma dívida prescrita, mas entenderam também que essa prescrição não impõe a retirada do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome. Na origem do caso, foi ajuizada a ação declaratória de inexigibilidade de dívida por prescrição junto a um pedido para que o credor retirasse o nome do autor do cadastro da Serasa Limpa Nome. A ação foi julgada improcedente, porque o juízo entendeu que a prescrição apenas impediria a cobrança judicial do débito. O Tribunal de Segunda Instância rejeitou a apelação, ao entender que a prescrição não impede a cobrança extrajudicial e que a Serasa Limpa Nome é um cadastro que informa a existência de débitos passíveis de negociação, não necessariamente negativados. No recurso ao STJ, o devedor insistiu na declaração de inexigibilidade do débito por se tratar de dívida prescrita e na retirada do nome dele da plataforma. A relatora, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão, não há como haver cobrança nem judicial nem extrajudicial. Seguindo o entendimento da relatora, a 3ª turma considerou que a Serasa Limpa Nome não se confunde com o cadastro de inadimplentes, que, por sua vez, gera impacto no score de crédito do devedor.
Foi ressaltado que, com a prescrição, não há extinção do débito, o qual continua à espera da quitação pelo devedor ou da renúncia do credor, e por esse motivo não há qualquer empecilho para a manutenção do nome na plataforma. A arrecadação promovida pela Semana Nacional da Execução Trabalhista 2024 superou em mais de 300 milhões de reais os valores da edição do ano passado. O evento foi organizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em parceria com os 24 tribunais regionais do trabalho de todo o país. Veja na reportagem de Rocine Gomes. Os números parciais foram apresentados pelo coordenador da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, ministro Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho, durante a cerimônia de encerramento da Semana Nacional da Execução Trabalhista 2024. A arrecadação chegou aos 4 bilhões e 606 milhões de reais, valor que superou em 300 milhões a quantia alcançada na edição do ano passado. Já é um motivo de orgulho, porque nós conseguimos ultrapassar a meta que alcançamos no ano passado, que já foi, sabemos todos nós, uma meta bastante expressiva em relação aos números do ano anterior. Portanto, já somos todos nós vencedores nesta Olimpíada do Bem, nessa Olimpíada que busca, de fato, mobilizar toda a nossa instituição. O objetivo do evento é resolver processos em fase de liquidação e execução. O esforço concentrado envolve audiências de conciliação, pesquisas patrimoniais, alienações judiciais de bens penhorados e pautas especiais. A expectativa é que o valor seja ainda maior após a consolidação das informações. Se somarão a esses números as ordens cumpridas até a terça-feira, às 18 horas, que é o nosso prazo, conforme, enfim, todos conhecem, que é o prazo do SINBA. Neste prazo também, até a próxima terça-feira, eventuais registros, eventuais equívocos, eventuais inconsistências deverão ser resolvidas nesse prazo, portanto, também para que haja eventuais retificações. Foram homologados mais de 20 mil acordos, realizadas mais de 72 mil audiências e promovidos mais de 350 leilões. O resultado final da Semana Nacional da Execução Trabalhista 2024, que teve como slogan "Seu Direito Vale Ouro", será divulgado no fim deste mês. A seguir, Justiça de Mato Grosso assina acordo de cooperação para combater a violência doméstica. Justiça concede prisão domiciliar a investigado pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. A Justiça de Pernambuco decretou a prisão do cantor Gustavo Lima. Repórter Marta Ferreira tem mais informações. Oi, Marta. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Essa decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco e que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo as casas de apostas. Esse mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. Na decisão, a juíza cita conivência do cantor com foragidos. A juíza se refere a uma viagem que Gustavo Lima fez com o casal de investigados nessa operação, José André e a Isla, de Goiânia para a Grécia no início do mês. O José André, inclusive, é dono de uma das casas de apostas que estão sendo investigadas. Essa operação foi deflagrada no início de setembro, no dia 4 de setembro, e acabou resultando também na prisão da influenciadora Deolane Bezerra e de outros investigados. A nossa produção entrou em contato com a defesa do cantor Gustavo Lima, mas até agora não conseguimos respostas. William. Muito bem. Obrigado pelas informações, Marta. A Polícia Federal e a Polícia Francesa prendem 3 pessoas que estavam na lista da Interpol. Justiça Federal coloca o Zenei da Costa em prisão domiciliar. E o Tribunal de Goiás promove leilão de motos e carros de luxo. Confira.
A Polícia Federal e a Polícia Francesa realizaram a operação de combate a uma organização criminosa que atuava em garimpo na Guiana Francesa. 3 pessoas foram presas em território francês e entregues à Polícia Federal. A ação ocorreu após uma denúncia de que a facção criminosa teria tomado a região do garimpo e rendido reféns brasileiros. As vítimas eram obrigadas a trabalhar até 24 horas por dia. As autoridades deram início ao processo de extradição para que as pessoas sejam julgadas pela Justiça brasileira. O Tribunal de Justiça de Goiás vai leiloar online carros e motos de luxo nos dias 9 e 15 de outubro. Os valores podem chegar a mais de R$2 milhões. Os veículos serão entregues no estado de conservação em que se encontram e os interessados poderão fazer uma vistoria, já que não serão aceitas trocas de peças ou reclamações posteriores. A Justiça Federal no Amazonas concedeu prisão domiciliar para Ozenei da Costa de Oliveira, investigado pelo assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. Ozenei terá de usar tornozeleira eletrônica e não poderá se comunicar com outros investigados. O Conselho Nacional de Justiça definiu as diretrizes para o mutirão processual penal deste ano. Repórter Manuela Borges tem os detalhes. O mutirão será realizado de 1º a 30 de novembro nos tribunais de justiça e tribunais regionais federais de todo o país. Essa será a 2ª edição com modelo digital, em que serão utilizados o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, SEU, e o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. As ferramentas permitem que os casos sejam selecionados previamente pelo CNJ para análise dos tribunais, sem necessidade de deslocar magistrados e servidores. Nesse ano, segundo as diretrizes do Conselho, o mutirão vai analisar 4 grandes temas: casos de crimes sem uso de violência ou grave ameaça previstos no Indulto de Natal de 2023, prisões por porte de até 40 gramas de maconha ou 6 pés da planta, revisão das prisões preventivas com duração maior que 1 ano e revisão de processos de execução penal sem pena restante a cumprir ou com pena prescrita, que constem com ativos no SEU, além dos incidentes vencidos de progressão de regime ou livramento condicional. Esse tipo de ação foi criada em 2008 com o nome de mutirão carcerário para permitir a revisão da situação dos presos em todo o país. Desde então, mais de 400 mil processos foram analisados. Somente no ano passado, com a nova metodologia, 80 mil processos foram revistos e 21 mil pessoas tiveram alteração no regime de pena. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o mutirão processual penal foi incluído no Plano Pena Justa, criado pelo CNJ e pela União para dar uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras. Um termo de cooperação do Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral possibilita que servidoras e magistradas do TRE que passarem por situação de violência doméstica possam ser atendidas no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A reportagem é de Carlos Celestino. A união entre os poderes reforça a política da rede de proteção dos direitos das mulheres e a luta para romper o ciclo de violência. Essa junção de forças do Tribunal de Justiça com o Tribunal Regional Eleitoral, nós temos certeza que vai somar, que vai auxiliar, que vai amparar muitas possibilidades de mulheres evitarem ou mesmo de se fortalecerem para as providências que não são fáceis de serem tomadas nesses casos de violência doméstica e familiar. Então, foi feito esse termo de cooperação entre os 2 tribunais e agora o núcleo irá também atender as servidoras, porque as magistradas já são atendidas pelo núcleo, né, que são da mesma classe. Agora as servidoras também terão acolhimento aqui no tribunal através de uma equipe
especializada. O Espaço Thaís Machado funciona no TJMT. É um ambiente acolhedor, humanizado e seguro que oferece suporte psicológico, psiquiátrico e jurídico às mulheres. O trabalho é realizado sob total sigilo para que as vítimas possam se sentir protegidas durante todo o processo de quebra do ciclo de violência. É uma forma de formalizar o que já vem ocorrendo, porque nós do núcleo, eu como coordenadora do núcleo, a gente já atende as servidoras do Tribunal Regional Eleitoral para fazer esse acolhimento, já que o núcleo tem essa intenção, né, de receber esse público interno dessas mulheres que trabalham tanto no Poder Judiciário agora quanto no Tribunal Regional Eleitoral em relação à orientação, acolhimento e auxílio, né, nas situações de violência doméstica. A seguir, eleitores que não têm biometria cadastrada na Justiça Eleitoral vão poder exercer o direito ao voto normalmente nas eleições municipais. E 36 candidatos às eleições de outubro foram presos com a ajuda do Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se o Tribunal de Segunda Instância pode determinar a realização de novo júri caso a absolvição do réu tenha ocorrido em suposta contrariedade à prova do processo. O caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento do STF deverá ser aplicado em outros casos. Marta Ferreira tem mais informações. A discussão chegou ao Supremo porque o Ministério Público de Minas Gerais recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado. No caso concreto, houve um julgamento pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença acabou absolvendo o homem levado ao júri por tentativa de homicídio, pelo fato de que a vítima dele teria sido responsável pelo homicídio de seu enteado. O Ministério Público teve o pedido de apelação negado. De acordo com o Tribunal Estadual, há possibilidade de absolvição em quesito genérico por motivos como clemência, piedade ou compaixão é admitida pelo sistema de íntima convicção, adotado nos julgamentos feitos pelo júri popular. No recurso ao STF, o Ministério Público sustenta que a absolvição por clemência não é permitida no ordenamento jurídico e que ela significa a autorização para o restabelecimento da vingança e da justiça com as próprias mãos. O caso começou a ser julgado no plenário virtual. O ministro Gilmar Mendes, relator do recurso, negou o pedido feito pelo MP, por entender que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deve ser mantida, porque está de acordo com a normativa constitucional e legal, no que foi acompanhado pelo ministro aposentado Celso de Mello. O ministro Edson Fachin abriu divergência e foi seguido pela ministra Carmen Lúcia. Já o ministro Alexandre de Moraes pediu destaque e o julgamento começará do zero no plenário físico. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, o entendimento do Supremo deverá ser aplicado em outros casos. 36 candidatos às eleições de outubro foram presos com a ajuda do Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Os números foram atualizados na última sexta-feira, data limite para que candidatos pudessem ser presos, como prevê o artigo 236 do Código Eleitoral. As prisões foram executadas em todo o país e tiveram como alvo pessoas que já estavam com ordens de prisão em aberto. Além dos candidatos, o parágrafo 1º do artigo 236 do Código Eleitoral determina que o prazo de 15 dias vale também para os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, que durante o exercício de suas funções não poderão ser detidos ou presos, salvo em flagrante delito. Ainda de acordo com o Código Eleitoral, nenhuma autoridade poderá, 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou ainda por desrespeito a salvo-conduto.
O objetivo dessa regra é garantir o equilíbrio da disputa eleitoral e o pleno exercício das atividades de campanha. O Banco Nacional de Mandados de Prisão do CNJ é interligado com os órgãos de segurança pública, o que ajudou na prisão dos candidatos. A plataforma é alimentada pelos tribunais do país, com dados que monitoram a realidade carcerária de pessoas presas e foragidas da Justiça. E faltando apenas 13 dias para as eleições municipais, os eleitores que não têm biometria cadastrada na Justiça Eleitoral vão poder exercer o direito ao voto normalmente. A identificação na sessão de votação pode ser feita por meio de um documento oficial com foto, como carteira de identidade ou identidade social, carteira de motorista e passaporte, por exemplo. Mais de 155 milhões de eleitores estão aptos a votar para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. As eleições vão ser em mais de 5.500 municípios. Não haverá votação no Distrito Federal, em Fernando de Noronha e nas seções localizadas no exterior. Oficiais de justiça que atuam no 2º grau do Poder Judiciário de Mato Grosso participam de capacitação para aperfeiçoar cumprimento de mandatos. Veja na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Maria das Graças atua no judiciário há mais de 40 anos e foi a primeira oficial de justiça mulher a se efetivar na Justiça de Mato Grosso. Ela está entre os servidores que participaram da capacitação oferecida pelo Judiciário para oficiais de justiça lotados na Central de Mandados de 2º grau, na Escola dos Servidores. Há um tempo atrás, a gente jamais pensava que um dia você ia fazer uma intimação, uma citação eletrônica de alguém do exterior, por exemplo, e já fizemos várias, né? E a gente vem aprendendo no dia a dia, e esse aperfeiçoamento veio assim calhar com as nossas necessidades no momento. Antes de nós adentrarmos o laboratório, né, da sala de aula, nós estivemos 2 dias com os oficiais em loco, acompanhando o trabalho deles no dia a dia, como eles cumprem os mandados aqui nos órgãos públicos, né? E também, ao mesmo tempo, falamos com os diretores de secretarias, para ver se tinha alguma demanda necessária. É de suma importância essa aproximação entre os oficiais e as secretarias, né, todas as secretarias da Coordenadoria Judiciária, o que possibilita essa maior interação, a maior celeridade nos procedimentos. Há 35 anos atuando no Judiciário, seu Romeu vê na qualificação uma oportunidade de se atualizar diante dos crescentes avanços tecnológicos. Nós temos uma celeridade muito grande hoje no cumprimento dos mandados por meio eletrônico, por telefone, por e-mail. Então nós estamos isso, as ferramentas à nossa disposição. E o curso que está sendo disponibilizado está trazendo não só essas novidades, mas agregando também esses conhecimentos de como se utilizar essas ferramentas no dia a dia do nosso trabalho. A gente traz as inovações no cumprimento eletrônico, as funcionalidades, aplicativos de uso para facilitar o trabalho do oficial de justiça, principalmente nas intimações e citações eletrônicas, e também o uso e aplicação da CNGC, né, atualizações do Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. No próximo bloco, a STF julga ações que questionam a certidão negativa de débitos trabalhistas como critério para empresas participarem de licitações. E o trabalho de reciclagem no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A iniciativa gera economia e renda a famílias mais vulneráveis. Orçamento sensível a gênero foi tema de um seminário que começou hoje na Escola Superior do Ministério Público da União. Mais detalhes na reportagem de Érica Pichelli. A Escola Superior do Ministério Público da União, em parceria com a ONU Mulheres, iniciaram hoje um seminário que vai até o dia 27, com o tema Orçamento Sensível a Gênero. O evento reuniu várias autoridades na abertura. É justamente uma pauta de direitos, uma pauta de inclusão, uma pauta que vai lá na frente repercutir em menos violência, em menos feminicídio, em mais direitos para mulheres, em mais igualdade salarial, em todos os cenários. O objetivo do seminário, transmitido também pelo canal do YouTube da ESPMU, é debater perspectivas acadêmicas e experiências nacionais
nacionais e internacionais das instituições em prol da igualdade de gênero. É uma discussão que tenta identificar o problema do gênero, não só com relação ao aspecto político, mas com em vários outros aspectos. Uma abrangência maior e uma possibilidade de utilização dos orçamentos públicos como um mecanismo para, de alguma forma, correção ou diminuição dessas questões que afetam a equidade de gênero. O Plano Plurianual 2024-2027 e seus reflexos no orçamento da União e a experiência das instituições também foram apresentados. O que nós queremos é exatamente quebrar essa ciranda e usar o orçamento público para reequilibrar essa balança é absolutamente fundamental. Então, está de parabéns aqui a Escola Superior do Ministério Público da União, junto com as demais entidades que organizam esse evento. O Tribunal de Contas da União tem muito prazer e muito orgulho de participar dessa jornada cidadã. Mulheres vítimas de violência doméstica ganham chance de dar um novo rumo às suas vidas. Veja na reportagem de Paula Marcon. 5 mulheres vítimas de violência doméstica conseguiram mudar o rumo de suas vidas com o apoio do projeto Borboleta. Com muita persistência, elas concluíram o curso técnico em enfermagem e receberam o diploma, durante reunião do grupo de acolhimento no Foro Central 1 de Porto Alegre. Quando surgiu essa oportunidade, era tudo que eu queria, porque na verdade era um sonho que eu já tinha há muito tempo. O curso ele é muito importante porque a gente tem uma nova visão, né, da gente mesmo como mulher, né, como profissional, né. Hoje elas estão aqui, vão receber esse atestado de conclusão do curso técnico em enfermagem, né? Um curso de 2 anos com estágios em locais de grande complexidade e que elas desenvolveram, conquistaram. A conclusão do curso profissionalizante representa a autonomia financeira e independência dessas mulheres que já foram vítimas de violência. Para a gente é um momento realmente muito especial, né? Porque traz mais autoconfiança, traz mais autoestima para elas, além de toda uma inclusão de cidadania. Para chegar até aqui foi necessário muito suporte e apoio, garantido pela equipe do projeto Borboleta. O acesso gratuito a cursos profissionalizantes é parte de uma série de ações voltadas para a qualificação e geração de renda para essas mulheres. Essa foi a primeira turma formada, mas mais de 40 alunas já estão realizando o curso profissionalizante em outras 2 turmas. Para a Natália, a conquista vai servir de inspiração para outras mulheres que participam do projeto Borboleta. É uma vitória para todas nós, né? Não só para as formandas, né? Mas para o pessoal no curso em geral, né? Porque é uma maneira da gente incentivar, né? Umas às outras, né? O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal julga 2 ações que questionam a lei de 2011 que obriga a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas como critério para empresas participarem de licitações. As 2 ações são de relatoria do ministro Dias Toffoli. As ações apresentadas no Supremo pelas Confederações Nacional da Indústria e Nacional do Comércio questionam a Lei 12.440 de 2011, que acrescentou na CLT a obrigatoriedade das empresas apresentarem a certidão negativa de débitos trabalhistas, a CNDT, para participar de concorrência pública. A norma também alterou a Lei de Licitações. O documento pode ser emitido de forma gratuita e online para comprovar que a empresa não tem dívida trabalhista perante a Justiça do Trabalho. As empresas não poderão emitir o documento e nem participar de licitação se tiverem dívidas pendentes relativas, por exemplo, aos recolhimentos previdenciários dos funcionários. As autoras da ação alegam que a exigência viola os princípios constitucionais da isonomia, do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal. O relator das ações, ministro Dias Toffoli, já votou e negou o pedido das confederações. Toffoli entendeu ser constitucional a exigência da apresentação da certidão nos processos licitatórios, como requisito de comprovação de regularidade trabalhista. Em um dos argumentos, o ministro reforçou que a negativação da empresa ocorre só depois da condenação já transitada em julgado, no qual já foi garantido contraditório e ampla defesa. O julgamento no plenário virtual vai até o dia 27 de setembro. A ação de nulidade do registro no INPI só é imprescritível quando há notoriedade da marca e má-fé do registrador.
O entendimento da 4ª turma do STJ. Repórter Michele Chiapa. Por unanimidade, o colegiado deu parcial provimento ao recurso especial das detentoras da marca Speedle Internacional para que fosse decretada a nulidade de todos os registros da marca Speedle concedidos desde 1980 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, a empresas de um ex-atleta brasileiro. O relator do recurso, ministro Raul Araújo, verificou que os proprietários da marca Internacional mantiveram uma relação comercial harmônica com as empresas do esportista brasileiro ao longo de 30 anos e apontou que a marca não possuía notoriedade perante o público quando foi registrada no Brasil. Assim como foi observado que tanto o juízo de primeiro grau quanto o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negaram o pedido do grupo. No julgamento, os ministros observaram que até 2006 as partes mantiveram acordos comerciais que incluíram pagamento de royalties às empresas estrangeiras. Porém, a marca brasileira ficou inadimplente, o que teria resultado na extinção do contrato. A relação foi rompida e o Grupo Internacional ajuizou a ação para retomar a marca em 2010. Com respaldo na jurisprudência das turmas de direito privado do STJ, o relator, ministro Raul Araújo, destacou que a legislação que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial estabelece em 5 anos o prazo de prescrição da ação de nulidade do registro. Mas a Convenção da União de Paris, de 1883, abre uma exceção ao determinar que o pedido não prescreve quando tiver havido má-fé do registrador e for comprovada a notoriedade da marca na época do registro indevido, o que não ficou demonstrado no caso julgado. Diante das peculiaridades, a 4ª turma restabeleceu a sentença na parte em que determinou a não renovação do registro pela empresa brasileira, o que vai possibilitar que, aos poucos, a marca volte às verdadeiras proprietárias, desde que cumpram os requisitos legais para obter os registros e sem causar ao empresário brasileiro um rompimento brusco. E o Superior Tribunal de Justiça também decidiu que a exigência de dano efetivo aos cofres públicos vale para casos anteriores à reforma da Lei de Improbidade. Repórter Yamara Mendes. A 1ª turma do STJ concluiu que para alguém ser condenado por ato de improbidade devido à lesão ao erário, é preciso prova de dano efetivo, não bastando o dano presumido. A norma é válida para processos relativos a fatos anteriores à reforma da Lei de Improbidade Administrativa, ocorrida em 2021. Isso desde que o processo ainda esteja em andamento. No caso analisado, o Ministério Público do Tocantins ajuizou ação de improbidade contra 2 agentes públicos estaduais devido a contratações irregulares realizadas mediante a falta de licitação. As contratações, no valor de R$ 2.200.000, eram relacionadas à execução do projeto Agora Tocantins. Em primeira instância, os acusados foram condenados com base na Lei de Improbidade Administrativa, ainda sem as modificações trazidas pela reforma. As penas incluíam perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público. Contudo, o Tribunal de Justiça do Tocantins afastou a condenação por entender que não houve efetiva demonstração de prejuízo ao erário. O Ministério Público recorreu ao STJ, pedindo o restabelecimento das sanções aplicadas em primeiro grau. O relator na 1ª turma foi o ministro Gurgel de Faria. Ele afirmou que o entendimento jurisprudencial anterior não pode seguir orientando as decisões do tribunal quando a legislação estabelece expressamente não ser cabível a condenação por ato ímprobo com fundamento em dano presumido. Dessa forma, por unanimidade, o colegiado negou o provimento ao recurso do Ministério Público. Você vai conhecer agora o trabalho de reciclagem e aproveitamento de resíduos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A iniciativa gera economia e renda a famílias mais vulneráveis. A reportagem é de Kátia Matos. Aqui, a regra é reaproveitar. Então, tudo que dá para a gente aproveitar, a gente aproveita da melhor forma possível. A Sirlene é coordenadora da área de controle de material de consumo do TJMG. Com a mudança dos processos físicos para os eletrônicos, houve redução do consumo de papel e de outros materiais. Um exemplo é a cartolina,
que era usada para fazer as capas dos processos em papel. A transformação é feita na gráfica do tribunal. As comarcas de Belo Horizonte e do interior enviam as sobras de papel e outros materiais reaproveitáveis. O que seria lixo vira blocos, placas, pastas. Tudo que pode ser reutilizado. Hoje, realmente, a gente tem que priorizar a sustentabilidade, né? Então, o que a gente puder reaproveitar, né, a gente tem que pensar numa maneira de reaproveitar melhor esse material. O mobiliário do tribunal também é reaproveitado. Nada vai para o lixo. Nesta marcenaria é feito o conserto dos móveis que ainda podem ser usados. A gente consegue fazer a reforma, substituir as peças e coloca em uso novamente. Um exemplo está no Tribunal Pleno. Antes da transferência da sede do TJMG, aqui funcionava um teatro. As cadeiras estavam em más condições de uso, mas foram reaproveitadas. Os equipamentos eletrônicos também têm destino sustentável. Quando ficam incompatíveis para a utilização no tribunal, eles são doados para outras instituições. Esses bens podem ser objeto de doação ou transferência para reaproveitamento em órgãos como a Polícia Militar, Secretaria de Estado, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, né? E as peças que não têm mais condições de uso são descartadas de forma correta. Além do lixo eletrônico, a ASMARE, Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Belo Horizonte, também recebe o papel e o papelão que não podem ser reaproveitados pelo tribunal. O TJMG já doou mais de 300 toneladas para a associação. E não é só o meio ambiente que agradece o descarte correto dos materiais reaproveitáveis. Essa atitude, que pode ser tomada por qualquer pessoa, já transformou a vida de muita gente. A ASMARE oferece emprego e renda para pessoas em situação de vulnerabilidade social. É do lixo catado nas ruas ou doado por empresas e instituições que os associados tiram o próprio sustento. Estava desempregado, não conseguia serviço, e através da catação eu consegui o meu sustento, né? A dona Geralda, fundadora da ASMARE, criou os 9 filhos como catadora de recicláveis. Hoje em dia eu sou todo cidadão comum, igual a qualquer um, nunca me deu trabalho de nada, meus filhos. Graças a Deus, criei catando papel. No ano passado, as iniciativas do TJMG renderam o prêmio Juízo Verde do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Entre os 27 tribunais do país, o Tribunal de Minas foi o que teve a maior produtividade voltada para a proteção do meio ambiente. Essa sinergia, ela vem na reordenação e na organização do próprio aparelhamento do judiciário. De modo que, conseguindo fazer uma triagem adequada, conseguindo ordenar os eixos de trabalho, essa sinergia se faz presente. Dona Geralda agradece e manda um recado. Quando a pessoa separa seu material e dá o destino correto, ela é o cidadão. Porque se não separar o seu material, não dá o destino correto, como é que ele vai poupar o nosso meio ambiente, fazer um trabalho social, ambiental, se ele não separa o seu material e não dá o destino correto? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.